Olá, olá, povo de Deus, graça e paz seja com você. Que alegria no nosso coração podermos estar aqui mais uma vez. Fechamento do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudamos nesses últimos 3 meses a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Chegamos na última lição e eu quero acreditar que, assim como tem sido para mim, também tem sido para você um tempo de aprendizado da palavra de Deus, crescimento no nosso conhecimento, e assim nós vamos nos aproximando mais do Senhor à medida que vamos conhecendo mais dele. Porque é isso aí, relacionamento só é estreitado a partir do momento que a gente conhece melhor uns aos outros. E à medida que vamos conhecendo ao nosso Deus, vamos nos aproximando mais dele. Portanto, lição de número 13, que nós estaremos estudando hoje, logo após uma vinhetinha rapidinha, segundinhos apenas, e eu continuo com você. Eu quero pedir você que faça sua inscrição aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado a você que já é inscrito. Que Deus possa abençoar cada um de vocês de uma maneira poderosa. Lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. É o assunto que nós estaremos estudando na lição de hoje. Então vamos lá, textuário dessa lição, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo reservou para o último capítulo da sua carta para tratar desse assunto a respeito de batalha espiritual. Nós temos aqui dentro desse assunto 2 extremos, portanto é preciso que a gente encontre um equilíbrio entre essas 2 extremidades. A primeira parte, a primeira extremidade é de muita gente que radicaliza tudo, dá superpoder a Satanás como se fosse um ser invencível praticamente, o que não é verdade. Ele é poderoso, isso é uma verdade, mas ele não é invencível. Tiago diz que basta o fato de resistirmos a ele, submetendo-nos a Deus, e ele vai fugir de nós, não é? Nós temos ainda um outro extremo, que é quem simplesmente subestima todo o poder de Satanás, toda a organização do reino das trevas, e acha que o reino das trevas é alguma coisa assim totalmente desorganizado e que não tem poder quase nenhum. Tem muita gente que brinca com as questões espirituais e que envolve diretamente a questão demoníaca, a questão de Satanás propriamente dito, não é? Não podemos fazer isso. O inimigo, ele é poderoso. Mais poderoso é aquele que está em nós, Jesus Cristo. Então nós vamos estudar aqui algumas armas espirituais que nós temos à disposição para nos armarmos, para estarmos prontos, como diz a expressão de Paulo, resistir às astutas ciladas do diabo. Então nós vamos finalizar esse assunto aqui da carta de Paulo aos Efésios, discriminando aqui que é uma luta inevitável, é uma batalha inevitável, nós estamos nelas a partir do momento que nós entramos para o reino de Cristo. É uma batalha que não tem como a gente fugir dela. Então, o que nós precisamos é estarmos preparados para vencer esta batalha que nós estamos nela. Primeiro tópico da lição, o preparo espiritual do cristão para a batalha. Essa expressão, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças ou estratégias, não iremos conseguir vencer. Esse excelso poder nos é conferido, então, pela comunhão que temos com Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Precisamos passar todos os dias por essa renovação, pedir a Ele que renove-nos,
que mantenha a nossa mente sempre focada, que tenhamos espírito de devoção, ou seja, mente renovada, abrindo mão a cada dia dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias visões e vivermos a vida que Ele tem para nós, a nossa vida espiritual. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não é o suficiente para vencer as batalhas espirituais. Tem muita gente que, quando a situação aperta para o lado dela, ela corre para a igreja, pede oração. Não é? As igrejas que trabalham com campanha, eu não estou aqui criticando e nem fazendo qualquer outra menção, a não ser apenas citando o fato, correm para as inúmeras campanhas que são feitas em diversas igrejas para clamar, para buscar, não é? Porque a coisa apertou. Frequentar apenas não é o suficiente, é preciso se comprometer de fato com Jesus Cristo. Sem isso, as batalhas espirituais jamais serão vencidas. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã, também acompanhada da prática da oração. Eu já citei aqui em outros vídeos. Primeiro, a oração não é um monólogo, você não fala sozinho, você fala e Deus também fala. Segundo, a oração não é pagar preço. Relacionamento não pode ser pesado para nós. Relacionamento precisa ser algo prazeroso, e aquilo que você paga, de certa forma, é algo penoso, algo que seja pesado. A oração não pode ser algo pesado, é um relacionamento. Precisamos regar a nossa vida cristã com a prática da oração. Não é possível entrar em um combate sem a cobertura desta poderosa arma espiritual que é a oração. Veja a expressão no capítulo 6 e versículo 18 do texto que nós estamos estudando, a expressão orando em todo o tempo com toda oração e súplica significa clamar com fervor pelo favor divino em qualquer circunstância ou qualquer oportunidade. O que você precisa guardar aqui desse tópico 1 é que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz respeito que cada um de nós precisa buscar essa força, não nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Para o segundo tópico da lição, conhecendo o campo da batalha espiritual, a expressão ciladas do diabo, no versículo 11 do capítulo 6, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Eu disse aqui no início que o reino das trevas é organizado. Ele não é essa bagunça que muita gente pensa, não. Tem as suas hierarquias, digamos aí, os seus departamentos, não é? Os demônios trabalham de maneira organizada. Tomado por um excesso de fúria contra nós, os salvos na pessoa bendita de Jesus e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, de destruir o povo de Deus. Paulo então enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Duas visões aqui a respeito da interpretação desse texto. A primeira é de que não lutamos contra nós mesmos, mas lutamos contra Satanás, contra o reino das trevas. A outra visão é que o espírito que nós estamos guerreando contra ele não é feito de carne e sangue, mas é um espírito maligno no mundo espiritual que habita as regiões celestiais, e é com este sim, que não é feito de carne e sangue, que nós estamos pelejando. O certo é que essas declarações indicam que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. Essa figura de linguagem, então, deixa para a gente uma claridade aí de que o cenário do campo de batalha é para um soldado espiritual. Soldado carnal, com as nossas armas carnais, não temos condições de lutar contra um inimigo que é espiritual. Ao mesmo tempo, também revela
a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual, cada um de nós temos os nossos embates nesse reino das trevas aí de maneira individual, mas também de maneira coletiva. Isso diz respeito em relação aos embates da igreja como um todo contra esses inimigos no mundo espiritual. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Versículo 12 do texto que nós estamos estudando, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos por partes aí. Eles são poderosos, os títulos aí, principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos que, sob o comando do diabo, exercem poder e domínio. Veja bem com quem nós estamos guerreando. Eles são malignos, essas hostes espirituais da maldade refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império de poder, império das trevas, império do mal, a igreja é exortada a não temer, ir sempre adiante, sempre avante, jamais recuar no seu propósito. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que o cristão precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Tópico 3 da lição: as armas espirituais indispensáveis ao cristão. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma figura retirada do contexto militar romano da sua época. A expressão toda armadura significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. A orientação não é para usar armas próprias, mas um equipamento adquirido da parte de Deus, que conhece muito bem o adversário que nós estamos guerreando. Essas armas são indispensáveis, são armas de defesa. Nós temos apenas uma arma de ataque, nós vamos falar dela no final. Cingidos os lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado em relação ao combate que ele está enfrentando. Ele não pode ficar travado de maneira nenhuma, ele precisa ser ágil, precisa estar móvel. Isso faz referência à verdade da doutrina ou dos ensinos da palavra de Deus ou ensinos de Cristo e também a integridade do soldado. Revestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, referente isso então à justiça de Cristo e à retidão do soldado. Depois, um outro componente dessa armadura: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós percebemos que, confeccionada em couro, havia uma meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade, para não ficar escorregadia. Isso refere-se então à firmeza que o Evangelho proporciona à nossa vida, dando então prontidão ao soldado e estabilidade para anunciar as verdades de Cristo. Então, isso que é calçar os pés na preparação do Evangelho, estar preparado com a palavra de Deus para estar com estabilidade para testemunhar a respeito de Cristo. Depois, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, você já deve ter visto algo parecido, é longo, retangular, feito de madeira e couro. Isso tratando de uma linguagem daquela época. O escudo protege o corpo inteiro, protege aí das lanças, das flechas, da espada do inimigo, não é? Refere-se então a uma fé inabalável, uma fé inatingível, que não pode ser
atingida com os dardos do inimigo. Esse escudo vai te proteger, vai gerar proteção para que você não seja atingido. O outro componente dessa armadura de Deus é o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze, com couro, com ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à salvação, é a certeza da salvação, a convicção da salvação. Eu faço uma pergunta a você. Você é convicto da sua salvação? Você precisa ser. E agora, por fim, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Aqui eu digo uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa. Quando a nossa fé é atacada, nós temos a palavra de Deus para defender os princípios que nós acreditamos. Quando qualquer outra questão que envolve a nossa vida espiritual, nós temos a palavra de Deus como arma de defesa, certo? Mas também é uma arma de ataque. Nós não podemos, em relação à palavra de Deus, em relação aos princípios que a palavra de Deus nos aponta, ficar apenas na defensiva, esperando. Nós precisamos também atacar, ou seja, ensinar a verdade, destruir o reino das trevas, lutar contra o reino das trevas, entrar onde o reino das trevas está operando com o poder da palavra e resgatar de lá qualquer pessoa que esteja na escravidão desse reino das trevas. É isso aí. Então, querido, o que você precisa guardar aqui desse tópico 3 dessa lição é que as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas, permanecermos inabaláveis. É preciso nos armar, então, com essa armadura de Deus. A vitória da Igreja de Cristo é garantida através da grandeza do poder de Deus que em nós opera. Revista-se de toda a armadura de Deus e você com certeza vai estar pronto para vencer todas as ciladas do maligno. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigado por você acompanhar o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Vem aí um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.